Olá, tudo bem? Aqui é a Jaque do canal Diva Xamã Tarô e Oráculos e @diva_xamã no Instagram. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui para mais um Papo de Xamã, continuando o papo lá do despertar espiritual, dos sintomas do despertar espiritual. Eu quero deixar bem claro aqui que aqui é um canal que fala sobre espiritualidade, então sempre a espiritualidade ou o espiritual vai estar em primeiro lugar, né? Falando sobre a espiritualidade. Então eu estava falando, eu quero que fique bem claro aqui, estava falando sobre o despertar espiritual, e o despertar espiritual não é um desejo egóico do ego, da mente cerebral, que fala, ai, de repente hoje eu quero largar meu emprego, eu quero romper uma relação de muitos anos, ou eu quero simplesmente parar de fazer tudo o que eu tinha o hábito de fazer, ou o costume de fazer, porque o ser humano é um ser de hábitos, por isso que é muito difícil a gente modificar um hábito, mudar algo na nossa vida, ou acrescentar algo na nossa vida que não é muito, que não é do nosso cotidiano, né? Porque o ser humano é um ser de hábitos, né? Então, o despertar espiritual não é uma decisão do ego. Ah, eu quero agora mudar tudo na minha vida, mudar minhas amizades, mudar meu nicho de amizades, as pessoas que minha família também, não é um desejo egóico, né? O despertar espiritual vem de um desejo superior, que é o desejo da alma, né? É um desejo da alma, a mudança, o crescimento, porque a sua alma sabe o que é melhor para você. Desde antes de você encarnar, a sua alma estava sendo preparada para cumprir todos os papéis ou tudo, né, da lista que você fez lá para ser cumprido, né, aqui na Terra. Porque novamente a gente não vem na Terra para passear, né? É óbvio que tudo isso está incluído no pacote, mas com certeza existe um propósito maior, né? E a alma vem garantir que esse propósito seja atingido, né? Então, a alma pensa a longo prazo, a alma é eterna, infinita, né? Então, a alma pensa a longo prazo, a alma pensa na evolução, a alma pensa no que é melhor para esse ser humano evoluir, né? A alma não tá pensando, a alma não pensa pequeno. A alma pensa baseado no infinito, né? Agora o ego, a mente cerebral, né? O ego, o self, que é desenvolvido aqui na Terra, até certo ponto ele é importante, porque até certo ponto ele define a sua personalidade, mas ele não, o ego não toma decisões a longo prazo. O ego tem medo, o ego quer te deixar na zona de conforto, né? O ego, ele pensa exatamente nos prazeres do momento, do agora, do como eu vou ficar confortável nessa situação, ou quanto isso é bom para mim agora, né? O ego não pensa a longo prazo, o ego não tem nenhum pensamento a longo prazo que nos beneficie, né? Tanto que, vamos 1 hora na academia ou 1 hora tomando uma cervejinha, comendo um petisquinho. É lógico que o ego vai decidir por tomar uma cervejinha e comer um petisquinho. Ele não vai pensar a longo prazo, né? Eu não estou dizendo que é a alma que decide ir lá fazer academia, não estou falando isso, mas eu estou dando um exemplo, tá? A alma, ela vai pensar na sua saúde a longo prazo, nas decisões que são melhores para você a longo prazo. O ego não. O ego decide sempre pelas facilidades momentâneas e objetivas daquele momento, daquele dia, daquela hora. Então, sempre que há um despertar espiritual, nada mais é que a sua alma te chamando à realidade, né? Para o que você veio. E é fácil atender o chamado da alma? Não. Se fosse fácil atender o chamado da alma, todos nós estaríamos no caminho espiritual. Todos nós estaríamos felizes e contentes em ter que renunciar ao ego, que são os prazeres, as vontades, os desejos da carne, carnais momentâneos,
ou, né, decidiríamos todos cumprir o nosso caminho, o nosso propósito, olhar mais para dentro, meditar, etc., para atingir o nosso objetivo. Mas para tudo isso, precisa de para você ouvir o chamado da sua alma, precisa de uma renúncia do ego, precisa de uma renúncia do agora, precisa de uma renúncia dos prazeres momentâneos do agora. A alma, ela é esse o pedido grande da humanidade, né? A humanidade está passando por uma transformação muito grande, inclusive uma transformação planetária de energia energética, né? Então, pedindo para a gente evoluir os nossos padrões energéticos, né? Para que a gente possa acompanhar essa mudança, essa transição planetária. Então, o chamado da alma não é para todos, né? O chamado de atender o despertar espiritual não é para todos. Por quê? Porque muitos ainda estão totalmente confortáveis na Matrix, né? Adormecidos, e isso são níveis, né? O adormecimento tem níveis. Eu não tô falando que eu tô desperta, eu tô dizendo que o adormecimento tem níveis, né? E toda vez que você desperta um pouquinho mais espiritualmente, mais acordado para a realidade com R maiúsculo você tá, né? Que é a realidade, nada mais é que é o entendimento espiritual. Tudo é espírito. Absolutamente tudo é espírito, né? Nós só temos a impressão de que tudo seja matéria, pegável, palpável. Mas se você pensar no átomo, né? O átomo, quando você se pudesse né, ter uma visão microcósmica, né? Olhar lá no micro, objetivamente e ir indo dentro do átomo, percebe-se que no núcleo do átomo não tem matéria, tem apenas energia, né? Energia dentro do núcleo do átomo. Então, se nós formos analisar, tudo é feito de átomos em níveis de densidades diferentes. Mas no fundo, tudo é feito de átomo. Então, o único entendimento que nós temos depois disso é que é apenas a vibração desse átomo que mostra pra gente que algumas coisas são mais densas e outras coisas menos densas, né? O ar tá aí. A gente não vê o ar, mas ele está aqui. Eu sei que ele tá aqui. Tô respirando, falando, respirando, minhas cordas vocais estão vibrando e o ar passando. É por isso que eu consigo falar e vocês me entenderem. Então, todo esse processo é um nível de entendimento superior, né? O átomo está em todo o nosso redor, né? Tá? Nós somos feitos de átomos, vibrações diferentes do próprio átomo, mas todos nós somos feitos de átomo também. Então, o entendimento aí é sobre dar um passo além e perceber o espiritual em tudo. Então, tudo é energia. Né? Se a gente for pensar novamente no átomo, dentro do núcleo do átomo, há somente energia lá dentro, vibrando, pulsando. Então, a alma, ela tem esse entendimento, ela tem essa sabedoria. E quando há o despertar espiritual, é justamente esse clique, esse entendimento de que tudo é espiritual, nada é material. A gente só tem a impressão de que é material. Então, a alma está preocupada com esses entendimentos. A alma está preocupada com o autoconhecimento, com a transmutação desses pensamentos coletivos, particulares e coletivos da humanidade. Então, quando eu estou falando de despertar espiritual, é um chamado superior para que o espiritual sobreponha o material. Porque aqui na Matrix é ao contrário. A gente acha que a gente é matéria, né? E a gente toma as decisões materiais baseadas nos 5 sentidos, sendo que no entendimento mais profundo do despertar espiritual é ao contrário. Você entende que tudo é espiritual e que nós
a matéria serve ao espírito e não ao contrário. A matéria serve ao espírito e não o espírito serve à matéria. Mas no entendimento da Matrix hoje, tudo é matéria, em primeiro lugar, e depois você vai pensar no espiritual, depois você vai pensar um dia se você quer se entregar ao chamado da alma ou não. Então, na verdade, o despertar espiritual, quando eu falei lá, você perde suas amizades, você acaba terminando um relacionamento, são ações de um entendimento muito superior da alma para que você tenha uma transformação no seu pensamento, uma evolução no seu pensamento, de que tudo é espírito, né? A alma sempre vai trabalhar para que esse entendimento venha primeiro, né? Então não é um pensamento egóico. Ah, então agora, porque eu tô muito chata, eu não vou mais falar com ninguém, eu não vou mais manter contatos com as minhas amizades anteriores. Não é nada disso. A alma entende que é, em todas as relações existe o karma e o dharma. E o que é o karma? O karma é uma palavra que vem do sânscrito, que quer dizer um débito, né? Então você tá com débito em relação àquela relação com essa pessoa, né? Vamos colocar uma relação amorosa que acabou. Então, até aquele momento, em nível espiritual, essas duas almas, esses dois espíritos, estavam em débito. E, de certa maneira, saudaram esse débito, né? Que é o karma. Então, elas não precisam mais andar juntas. Então, inevitavelmente, elas se separam por questões vibracionais, energéticas e de karma. Elas se separam e não precisam mais ou não têm mais que resolver nenhum débito, né? Por conseguinte, existem outras pessoas que vêm no Dharma, que são pessoas que vêm na sua vida, na sua direção, para se o karma é débito, o Dharma são os créditos. Então, vem para te ensinar de uma forma mais leve alguma coisa que a alma precise aprender. De maneira mais sucinta, é isso, né? Eu não vou ficar explicando termos nem nada disso, porque não é esse o objetivo, que aqui é só um papo, uma conversa, né? Então, Nikola Tesla fala: se você quer entender o universo, pense em termos de energia e frequência. Então, de certa maneira, se essas pessoas se separaram, elas não têm mais débitos, elas já quitaram ali, porque o universo é sábio e a sua alma é sábia. Vocês já quitaram ali os débitos da relação, né? Se você vai para um entendimento superior e entende que as relações são espirituais, se entende que aquelas almas, aqueles espíritos já cumpriram o seu papel e energeticamente já não tem mais nenhum débito. Então vem o Dharma, outras pessoas para ocupar esse espaço ou algum tipo de espaço na vida dessas pessoas, né? Então aqui nós não estamos olhando por uma forma egóica, ai, não quero mais falar com aquela pessoa, então. Não, é só energeticamente, vibracionalmente, essas pessoas já não estão mais em sintonia. E a grande sacada da alma é essa liberdade. E a grande sacada do ego é o apego. O ego está totalmente apegado. O ego precisa de limitações, o ego precisa de zona de conforto, o ego precisa dizer: olha, aquilo é meu, aquilo outro é seu, é meu marido, meu namorado, é minha casa, né? O ego precisa dessas limitações, desses acordos, né? Agora, a alma já não está preocupada com isso, né? A alma não está preocupada com isso. Então, a alma, como novamente eu vou falar, ela pensa a termos a longo prazo, né? E o ego pensa em termos de apego. Então, muitas vezes, apego é igual a
ego é igual a apego, apego é igual ao sofrimento. Toda vez que nós estamos sofrendo por algum motivo ou por alguma perda, é porque a gente realmente está apegado a alguma coisa, porque a gente não soltou. O ser humano tem muita dificuldade de soltar, né? Uma grande dificuldade do ser humano que pensa que está na maior parte no ego, tem uma grande dificuldade de soltar, de libertar. A alma é livre, né? O ego não. O ego pensa em termos de apego. Então, por isso que é muito difícil para a gente, às vezes, quando a gente tem uma relação amorosa, familiar, a gente está apegado a esses sistemas. Ai, porque é minha família. Ai, porque é meu marido, né? Então, a gente fica apegado a esses termos. E aí, por isso que há um certo sofrimento. Quando isso acaba, quando isso termina, né? A gente está apegado ali, a gente não quer soltar, a gente não quer libertar. Isso é do ego. A alma pensa em termos a longo prazo, o que é melhor para o seu aprendizado, o que é melhor para a sua evolução. Ela não pensa isso é meu, aquilo é teu, separação, né? O ego pensa em termos de separação. Isso é seu, isso é meu. A alma pensa em termos de unidade. Todos somos um com a criação, né? Então é um pensamento espiritual, é um pensamento que está em outro nível. A mente cerebral é ego, né? E a mente espiritual pensa em termos de alma, né? De espírito, de que se eu já cumpri a minha missão com aquela pessoa, ok, então gratidão, liberta e cada um vai para caminhos que melhor ensinar a minha alma a evoluir. É essa a diferença, tá? Não é ego, ai, não quero mais falar com fulano, beltrano, ai, não quero mais esse namorado porque ele não tá fazendo o que eu quero. Entendeu? Não é assim. O despertar espiritual, ele vem por uma modificação, um entendimento superior de que todos somos espíritos, né? E temos relações até certo ponto com aquele espírito para por karma ou por dharma, tá? Eu espero que eu tenha me feito entender. É só um papo, mas o canal é sempre baseado na questão mais espiritual, né? De coisas que a gente não pode ver ou não pode entender a princípio, mas se a gente se esforçar um pouquinho mais, consegue, ok? Então é isso, gratidão, gratidão, gratidão. Espero que tenha sido de auxílio. Eu peço que vocês comentem o vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para toda vez que eu postar um vídeo aqui você seja avisado rapidamente, ok? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.